Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar continuidade à gravação da matéria de Panorama do Antigo Testamento. Agora, Panorama do Antigo Testamento 2, acerca de poéticos e proféticos, ou sapienciais e proféticos, ok? Então vamos dar sequência aqui a nas aulas, relacionadas a esse material, utilizando-se primeiro o conteúdo da apostila, depois o conteúdo deste livro aqui, que é referencial para esse estudo. Conheça melhor o Antigo Testamento, tá? De Stanley A. Ellison. Conheça melhor o Antigo Testamento. Editora Vida. Então vamos primeiro aqui passar pelo conteúdo da apostila para começarmos a aproveitar o material que será disponibilizado aí em tela, certo? Então abra sua apostila de Panorama do Antigo Testamento 2, relacionado aos poéticos e proféticos. No índice você terá aí os primeiros 5 livros que estão ligados ao contexto sapiencial do Antigo Testamento, e que na organização dos livros da Tanar estão dispostos também nesse grupo denominado Ketuvim. E ainda há um subgrupo dentro de Ketuvim chamado Megiló, que pega aqui alguns desses livros, E vai aproveitar até livro que nem está aqui. O livro de Ruth e o livro de Esther serão aproveitados no subgrupo chamado Megiló. Você tem aqui estes 5 livros. Vamos seguindo adiante. Na página 5 é uma introdução aqui aos livros poéticos, tá? Introdução a esse grupo de livros chamados também sapienciais. A Bíblia Sagrada possui 25% de sua escrita em forma poética, então é uma parte considerável. Então esse recurso precisa ser compreendido para que possa ser bem aproveitado. O conteúdo de sabedoria é rico em conselhos, Então é um grupo de livros que se preocupa com um profundo aconselhamento. Então aqueles que são sábios, conforme é dito mesmo nos livros de sabedoria, sendo instruídos por essa sabedoria bíblica, tornam-se mais sábios, Podem então se conduzir de uma forma correta na presença de Deus e podem dar um poderoso testemunho de serem fiéis, de serem pessoas que estão de acordo com a vontade soberana de Deus para as suas vidas. Os poemas bíblicos vão da simples e singela adoração até as imprecações aos ímpios e profecias acerca do Messias. Alguns se escandalizam em observar alguns salmos ou até alguns provérbios onde você percebe alguma situação, alguma descrição de maior intensidade por parte do seu autor, quando demonstra revolta para com os ímpios, quando clama a Deus pedindo para que o Senhor intervenha com juízo, com condenação sobre esses ímpios em decorrência de sua atitude. Mas é necessário compreendermos as características peculiares deste grupo de textos ao qual estamos tendo contato. Então temos textos na Sagrada Escritura que são, por exemplo, são prescritivos, tá? Tem textos de legislação que está determinando uma certa atitude ou está coibindo determinada ação. Então textos que vão nos dizer que nós devemos fazer a escolha entre uma atitude de obediência a Deus para que acarretem em bênçãos, ou uma atitude de desobediência trará condenações. Existem textos que são bem diretos, dizendo: não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E outros numa afirmação mais positiva: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então temos aí uma característica de texto que está prescrevendo uma ação de uma forma bastante direta, ok? E outros textos que estão, na verdade, trazendo a partir de um conteúdo profundo de sabedoria uma referência para nós, para que nós possamos, aproveitando esse referencial de vida,
trazer isso para nós e adaptar para a nossa situação, para a nossa condição, para o nosso caso específico. Mas você tem ali um referencial de sabedoria profunda e inspirada que pode nos conduzir numa ação correta, numa correta maneira de viver diante de Deus. Então eu gosto de usar essa metáfora, esse exemplo, essa ilustração, que não é a ilustração definitiva nem perfeita, mas acredito que pode, nos compreender no que diz respeito ao relacionamento com os textos. Então, as leis de Moisés são como um juiz que, a partir daquilo que foi construído como legislatura, né, como legislação, então a Constituição, Código Civil, Penal, Trabalhista, dentro daquilo que foi construído como legislação, ele vai estar julgando as ações. Então a ação será julgada a partir daquela lei que foi promulgada, tá certo? E que dá base então para aquele julgamento. Então você tem a lei nos condenando por falhar em determinada lei que foi promulgada, tá? Então você tem um juiz, né? Um relacionamento com um juiz a partir daquilo que vemos da lei. Já o relacionamento com os livros sapienciais é como um relacionamento com um amigo muito íntimo, ou com um pai, ou com um avô, ou com alguém de mais idade, um idoso sábio, ao qual você ouve os conselhos. É um relacionamento onde a pessoa te dá um referencial, te dá um aconselhamento, mas ele não impõe para você aquela ação, aquela obediência a determinado comando, né? Comando direto. Ele diz para você qual é a melhor maneira de viver, a melhor maneira de fazer, a melhor maneira de agir. E aí você vai aproveitar ou não esse aconselhamento, vai absorver ou não esse conteúdo. Então acredito que os livros de sabedoria, tanto o livro de Jó, que é uma narrativa acerca da vida, né, daquilo que aconteceu na vida desse grande patriarca, e é referência para nós a partir daquilo que Deus realizou dentro do contexto da vida dele, como Deus permitiu certas situações que vieram a trazer sofrimento, mas por outro lado ele se manteve fiel a Deus, mesmo tendo sua fé questionada, seus motivos questionados de uma forma muito intensa por aqueles que eram seus amigos e que estavam tentando encontrar defeitos na sua ação. Ele se mantém firme, se mantém fiel. Há coisas a corrigir quando Deus interage diretamente com Jó, mas por outro lado há também muito de reconhecer no sentido de firmeza, no sentido de fidelidade a Deus, e principalmente quando Deus traz aquela transformação sobre a vida dele e dá a ele como referência para os seus amigos. Então você tem aí um referencial muito importante sobre o sofrimento daquele que é fiel a Deus, mas a sua fidelidade sendo provada, e se aprovada, ele passa a ser também um referencial a partir da maneira como ele é fiel, a maneira como ele é firme na sua forma de servir a Deus, na sua forma de ter fidelidade, né, de seguir a Deus de uma forma fiel. Então você tem aí o livro de Jó, a partir dessa narrativa, dentro da história desse personagem, servindo como um referencial, um paradigma. Aí você avança para outros textos, como o de Salmos, onde você tem diferentes características em um livro que foi sendo escrito ao longo de um período bastante vasto, bastante extenso, com a contribuição de diferentes autores, com diferentes intenções. Então você tem um livro muito completo, tá certo? Um livro qualificado dentro dos livros ínicos, né? Então você tem livros didáticos como Eclesiastes, como Provérbios, e você tem os ínicos, livros que estão ligados a hinos, a cântico, né? Como Salmos, Cantares, ok? Lamentações estão ligados aí a esses livros, né? Então, seguindo aqui, a seção dos livros poéticos é composta dos seguintes livros: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? O Cântico dos Cânticos, que quase na sua totalidade encontra-se escrito em forma de poesia, impondo assim a necessidade de um conhecimento ainda que básico sobre a arte poética. Abaixo apresentaremos o significado tanto da poesia em seu sentido geral, como também na poesia hebraica. Então, de modo geral, um estudo básico acerca da poesia, e a poesia
dentro do sistema hebraico, que tem uma diferenciação que é muito importante e que é muito colaborativa para que nós possamos aproveitar o máximo do conteúdo que nos foi transmitido a partir da sistematização da poesia hebraica. Então diz aqui, ainda no início da introdução, de acordo com o novíssimo dicionário de língua portuguesa, poesia é a arte de escrever em verso composição poética pouco extensa, encanto, graça, atrativo. Contudo, expressar poesia é mais do que simplesmente ditar versos, mas tem a ver também com a manifestação de sentimento e sensibilidade do poeta. Portanto, a poesia é o meio pelo qual o poeta expressa seus sentimentos, e isso pode ser visto nos livros poéticos da Bíblia Sagrada, principalmente nos hínicos, como eu falei aqui, e em particular nos Salmos, onde o sentimento dos poetas é refletido das mais diferentes formas. Há características linguísticas na poesia que precisam ser conhecidas, tais como rima, ritmo, figuras de linguagem, como metáfora, símile, alegoria, metonímia, sinédoque, hipérbole, personificação, apóstrofe, antropomorfismo, antropopatismo. Então temos aí todas essas figuras que são importantes ferramentas de comunicação dentro do gênero da poesia, mas que não ficam só nela. São utilizadas também nas narrativas históricas, né? Em algum momento vai se lançar mão de algum recurso desses, nos outros textos de lei, tá certo? Nas profecias, então você tem aí utilização de metáforas, de alegorias dentro das profecias, né? Então essas ferramentas de linguagem são importantíssimas para serem adquiridas, né, serem aprendidas. São bastante utilizadas aqui nesse grupo de livros, mas não somente neles, mas ao longo de toda a escritura. Acerca da poesia hebraica, sua característica mais forte é o paralelismo, em que se enfatiza o ritmo da ideia, como é de praxe na cultura oriental, que preza mais pela ideia que pelos artifícios da literatura. A primeira linha é paralela à segunda, ou às seguintes, isto é, elas combinam como exemplo, podemos citar o que se encontra em Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É como se houvessem dois grupos proclamando algo, tá certo? Essa ode, né? Então, é um outro grupo, né? Um outro estilo, né? De poesia. Então, esse cântico de alegria, de reconhecimento da grandeza de Deus, né? Então temos aí os céus proclamam a glória de Deus, um grupo, aí o outro repete, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eles se completam, eles são paralelos um ao outro e eles estão dialogando, e eles estão se completando. Eles podem se completar, eles podem se diferenciar, tá certo? Eles podem estar em oposição ao outro, podem estar se complementando. Então você tem aí diferentes recursos, mas todos dentro do mesmo esquema chamado paralelismo. E aí o paralelismo é importante por quê? Porque independentemente da tradução para onde seja traduzido, né, esse texto, ele preservará a ideia e também preservará as características dessa estrutura literária, da certa estrutura do paralelismo. Quando você tem a poesia muito ligada a rima sobre o fonema, tá certo? A rima ligada ao fonema daquela palavra. Então, palavras que são rima porque o final delas são semelhantes. A mesma sonoridade para o final ou para o começo. Ou a questão da métrica, né? A divisão daquelas sílabas. Então, elas batem no que diz respeito às divisões. Quando você tem essa estrutura, ela, por mais bela que seja dentro daquela língua, ela não poderá ser transmitida de uma forma eficaz devido às diferentes formas de construção de cada língua. Então vai haver um problema, tá certo? Vai bugar por causa da questão da morfologia e da sintaxe, tá? Então a sintaxe, a morfologia de cada língua se diferenciará e assim aquelas características que são peculiares dentro daquela língua não se transmitirão a outra língua, ok? Então você tem aí essa dificuldade que é superada dentro desse esquema chamado paralelismo. Por quê?
as ideias estão interagindo entre elas, ou se complementando, ou se opondo, mas quando você traduzir para outra língua, e naquela outra língua, independentemente de sonoridade, de ritmo, de métrica, você opor as ideias ou você colocar os textos complementando, você cumpriu aquele sistema, o sistema do paralelismo, conforme é observado aqui no texto, né, que foi mencionado de Salmo 19. Então é uma estrutura muito versátil, muito inteligente e que de fato demonstra para nós a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que ao compor, ao inspirar aqueles que estavam compondo esses textos, trouxe esse sistema proporciona que, mesmo sendo traduzido, ele comunique a mesma ideia. Então você tem aí esse hino de louvor, será compreendido e será entendido dentro do seu sistema, mesmo sendo traduzido. Estamos lendo em português, mas estamos vendo aí como ele é belo e como ele comunica a grandiosidade daquilo que ele está proclamando, tá certo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Extraordinário, né, esse sistema de paralelismo da poesia hebraica. Ele parte então para o livro de Jó, tá? Eu quero já trazer algumas contribuições aqui do nosso material, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui a minha tela, pronto. Então eu quero trazer já algumas contribuições aqui do nosso material, tá? Porque a gente já vai adentrar o livro de Jó, então a gente já vai passar isso aqui e seguir adiante falando um pouco acerca do livro desse patriarca do período aí de Abraão ou antes, devido àquilo que você encontra presente até aquilo que está ausente dentro do texto. Então você tem as características geopolíticas da época patriarcal, em que o clã é mais importante do que qualquer outra instituição que possa ser encontrada por parte do Estado. Então o clã é o próprio Estado, assim como Jó também. Até características de culto, ele era o seu próprio sacerdote, né? Não há o estabelecimento de uma hierarquia sacerdotal, de uma instituição religiosa. Ele que exerce esse papel juntamente a Deus, diretamente para com Deus, em favor de si mesmo, em favor de sua família. Então você tem características que colocam Jó no período patriarcal, na qual Deus falou com alguns indivíduos e estabeleceu eles como referência para os demais dentro da sua sociedade. Veja que Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus, estando ainda no meio da idolatria, conforme você comprovará na fala de Josué, tá certo? Falando acerca de Abraão, né, que foi chamado de Ur dos Caldeus. Você tem esse Abraão tendo um encontro com Melquisedeque, ok? Que foi alguém separado por Deus, e não somente isso, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto que Abraão o reconhece como adorador do verdadeiro Deus, o Deus a quem ele mesmo servia como El Shaddai. Então você tem aí Melquisedeque como sumo sacerdote de Elion, teve encontro com o servo de El Shaddai, e o servo de El Shaddai lhe pagou dízimos, reconhecendo que este é o mesmo Deus a quem ele serve. Então o Deus que chamou Abraão, o Deus que chamou Melquisedeque, o Deus que provavelmente usou Balaão em alguns momentos como profeta, até que ele se corrompeu e se vendeu, o Deus que chamou Jó e que deu testemunho de Jó, diferentemente de Jó dar testemunho acerca das bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus, foi o próprio Deus que deu testemunho acerca de Jó, naquela situação na qual o diabo se apresenta juntamente com os anjos e Deus dá testemunho de Jó, ele lhe opõe, tá certo? Trazendo aquelas especulações e Deus autoriza. Aí você tem todo um plano, um propósito de Deus para que seja demonstrado através de Jó, mesmo no seu sofrimento, a sua fidelidade. Deus que é presciente, que é conhecedor de todas as coisas, conhece os limites, conhece, né, o comprometimento de Jó, a fé que ele tinha, a fidelidade que ele tinha, tanto que ele pode abrir a boca e pronunciar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então você tem alguém que confia plenamente em Deus, que diante da situação de perda diz: nu vi este mundo e nu tornarei dele. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então você tem alguém com uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé referência, um paradigma para a sociedade e sua época. Então você tem os grandes propósitos de Deus,
permitindo toda aquela situação para que ele reluza como paradigma para a sua época. Somente para aproveitar o conteúdo que está aqui na tela, você tem, ó, são chamados pelos judeus de Ketuvim, tá? Então estão no grupo de Ketuvim, ou demais escritos. São conhecidos na Septuaginta por agiógrafos, tá? Agiosgrafos, livros sagrados. Os escritos de sabedoria estão presentes desde a antiguidade. Aí você tem exemplos do Egito, as instruções do vizir Ptahotep. Você já tem ali textos que, depois de traduzidos, importante trabalho de Champollion ajudou, né, nessas traduções, com a tradução da Pedra de Roseta. Então você tem as instruções do vizir Ptahotep 2450 a.C., texto de sabedoria. Instruções para o rei Mericael, 2180 a.C. Então, exemplos, né, de texto de sabedoria dentre o importante império egípcio. A contribuição da sabedoria israelita passa a existir desde o século X a.C. Aí cita o primeiro livro dos Reis, 4:29 ao 34. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está no mar. Então você tem aqui este encontro, né, de Salomão com Deus e como Deus lhe confere essa sabedoria extraordinária. Mas muito antes de Salomão você tem textos de sabedoria sendo produzidos e posteriormente sendo agregados a este conjunto, esta coleção, tá certo, de sabedoria, que é o livro de Salmos e também o livro dos Provérbios, ok? Então você tem Salmos desde de Moisés, tá? Aqui é um ponto culminante que você vê de fato Deus premiar este homem com sabedoria, que será ele um grande produtor, juntamente com Davi, seu pai também, né? Como esses livros são dispostos na nossa Bíblia, tá? Que tem aí como origem a Septuaginta, né? LXX, a 70, a Vulgata, que é a tradução para o latim, chegando até a tradução protestante. Você tem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações, tá? Na Tanar, você tem aí Ketuvim, tá? Ketuvim é o grupo, né? O terceiro grupo, o grupo dos escritos. Jó, Salmos e Provérbios são os ínicos, tá? E Megiló, perdão, aqui são os sapienciais, e aqui é Megiló, aquele subgrupo que eu falei, né, dentro de Ketuvim. Você tem um subgrupo de 5 livros lidos nas festas: Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Esther e Ruth, tá? Aqui você tem festa de Purim, tá? Aqui você tem festa de Purim. Aqui você tem tabernáculos, se eu não me engano, ok? E aí os demais eu não vou lembrar de cabeça, mas em algum momento a gente vai trazer esclarecimento sobre os demais aqui. Mas você tem aí as festas nas quais são lidos estes textos aqui, né? A comemoração, as peças que eles relacionam a leitura desses livros, tá? Então, você tem aqui a organização desses diferentes livros. Tipos de literatura de sabedoria. Você tem primeiro sabedoria proverbial. É um tipo de sabedoria que é bastante empregada aí no texto da Sagrada Escritura. Sabedoria proverbial. Sabedoria contemplativa ou especulativa. Então, sabedoria proverbial, sabedoria contemplativa ou especulativa. O misticismo e a filosofia são práticas distintas da sabedoria especulativa, pois esta trata diretamente de problemas concretos da vida real e não com elucubrações teóricas e ou utopias. Então, o misticismo e a filosofia são práticas distintas da sabedoria especulativa, pois essa trata diretamente de problemas concretos da vida real. Então tem aí a questão da filosofia, né, como uma ciência, né, uma sabedoria, um conhecimento que vai analisar situações que estão relacionadas à vida. Podem ser metafísicas, né? Podem ser do campo das ideias, mas interagem com a vida, diferentemente de mera especulação
onde você tem, por exemplo, quando o misticismo emerge em elucubrações místicas, esotéricas, e lembrando que esotéricas, você tem a situação do esotérico sendo aquilo que é fechado e o exotérico sendo aquilo que é aberto. Então você tem o esoterismo, é um conhecimento para o pequeno grupo, só os iniciados, então ele é fechado, tá certo? Ele é reservado. E aí através desse tipo de conhecimento, né, que esse grupo detém, alguns são atraídos para ele devido à necessidade de ter um encontro, né, com esse tipo de sabedoria, entendendo que vai obter elevação para si. Então, o misticismo ele acaba sendo arriscado porque ele dá vazão a essas elucubrações esotéricas, ok? Que muitas das vezes mantém as pessoas presas num engodo e não chega a lugar nenhum. Você tem Agostinho de Hipona, que durante muito tempo ficou preso dentro do maniqueísmo, né? E o maniqueísmo é aquela visão que uma visão extremamente dualista, que enxerga a realidade como dividida entre bem e mal, e sendo que essas forças estão em pleno equilíbrio e lutando por espaço, lutando por poder. Então, o maniqueísta entendia que as suas ações vão fortalecer ou bem para a vitória de Deus ou mal para a vitória de Satanás, por exemplo. Só colocando como uma ilustração, né? Então você tem uma situação na qual Deus não é soberano numa mentalidade maniqueísta. Ele divide 50% com o mal. Na verdade, se você for pesquisar, muitos cristãos, se você for analisar a forma como ele entende a realidade, você pode chegar à conclusão que na verdade ele seja maniqueísta. Ele nem se dê conta disso. Mas são misticismo que não, muitas das vezes, mantém as pessoas presas, né, num engodo e não chegam a lugar nenhum, não traz nenhum tipo de aproveitamento para a vida real, de melhoria, de transformação, de evolução para a vida real. Okay? Então você tem que tomar cuidado com estas linhas especulativas que podem ser bastante perigosas. Desde tempos imemoriais, pessoas sábias cunhavam e coligiam frases de sabedoria, e o conteúdo preservado nos hagiógrafos remete às tradições orais das mais antigas, que foram herdadas por Israel. Então, a situação desse conhecimento está sendo obtido desde há muito tempo na história, ele emergir em épocas muito antigas na história, e ele está sendo disponibilizado dentro de um texto de uma forma sistemática, ok? Então você tem aí isso que não foi feito da noite para o dia, foi algo que é cumulativo ao longo de muito tempo da história. A gente vai ver aqui que de fato foram séculos, né, de conhecimento que vai sendo produzido e preservado ao longo das gerações até que ele será positivado num texto, né? Será condensado, será registrado num texto. Esse texto ele vai te fornecer esse conhecimento que na verdade é um conhecimento de muitos séculos de sabedoria que vai sendo inspirada pelo Espírito Santo e vai sendo condutora, né, de vidas ao longo da história, e depois será registrado e comunicado à posteridade. Sabedoria hebraica, a gente começa a entender um pouco sobre como funciona, tá certo? Essa sistematização da poesia hebraica e como ela tem uma característica muito peculiar e muito interessante, no sentido de que mesmo sendo traduzida, ela preserva suas características, né? Ela consegue transmitir o seu conteúdo, porque ela prioriza a ideia e não a forma. Então, muitas das vezes, as poesias dentro de outras tradições estão muito mais preocupadas com a forma. Inclusive, a língua latina, em determinado momento da história, os seus textos estiveram muito ligados a isso, à forma, tá certo? A forma com que eram construídas as frases, e assim você tinha uma sonoridade que dava um ritmo, né? Uma rima, ou uma métrica, certo? Que trazia esta qualidade, né? Dentro essa produção poética, mas a poesia hebraica ela supera em importância devido a essa nova perspectiva, né, devido a esta
situação diferenciada de estar muito mais preocupada com a ideia do que com a forma. Então, a preocupação sendo a ideia mesmo que traduzida continua comunicando aquela mesma profundidade, aquele mesmo conhecimento, e ainda assim deixa transparecer a sua técnica, né? Como de fato, mesmo traduzido, você percebe que ali tem uma certa técnica diferenciada de escrita. Não é um texto de lei, não é uma narrativa histórica, não é uma profecia, é um texto, né, dos livros poéticos. Em toda a Bíblia observamos características poéticas, mas os livros poéticos por excelência são Jó, Salmos e Provérbios. São os livros poéticos por excelência. Aspectos da poesia: rima, ritmo, expressão figurativa. Rima, ritmo, expressão figurativa. Características da poesia judaica: paralelismo, né, que já mencionamos aqui. Preserva o significado, mesmo sendo traduzido, pois sua principal característica são as ideias e não a métrica ou a rima, como eu já falei. Então, o cerne, tá certo, dessa poesia não será a rima das palavras, tá? O fonema, e nem a métrica, será as ideias. As ideias serão trabalhadas dentro dessas diferentes formas. E aí você vai ver as diferentes estratégias pelas quais eles comunicam essas ideias. Ok? Sinônimo, por exemplo, tá? Então você tem as diferentes, né? Diferentes formas de lidar com esta dentro dessa poesia hebraica. Sinônimo, você tem o Salmo 19:1, por exemplo, foi lido já, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então você tem os dois blocos são sinônimos. Então você tem um que é sinônimo do outro. Então você tem uma situação na qual eles se complementam, né? Um diz algo a respeito de um tema e o outro vai lá e diz com palavras diferentes, mas continuando na mesma ideia, continuando no mesmo sentido, tá certo? Falando acerca da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus na criação, ok? Sinônimo, Salmo 19:1, antitético, Salmo 16:1, sintético ou construtivo, Salmos 19:7, analítico, Salmo 23:1, climático, Salmo 29:1, emblemático, Salmo 103:11 e o quiasmo, bastante interessante. Então, exemplos de cada um desses para a gente entender na prática como funciona, né, essas características da poesia hebraica que são comunicáveis mesmo que traduzidas, mas que preservam aí a sua forma devido à sua opção pela ideia. Então, ela prioriza a ideia e não a forma. Veja só. Sinônima, como a gente já teve oportunidade de observar. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E estão falando acerca da glória de Deus, através dos céus, através do firmamento, tá certo? Então estão se complementando. Antitético agora, o que é chamado de antitético. Salmo 1, por exemplo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então você tem ideias em oposição. Estão tratando acerca do mesmo assunto, acerca do caminho do Senhor, acerca da fidelidade a Deus, acerca da salvação, só que com oposição. O caminho dos justos o Senhor conhece, o caminho dos ímpios perecerá. Então você tem situações opostas, né? É o chamado antitético, tá? Sintético ou construtivo. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, do ponto e vírgula para cá, você tem uma ideia e o acréscimo dela, e o desenvolvimento dela. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, ele já disse que a lei do Senhor é perfeita. Veja que essa ideia já está completa, só que ele traz um acréscimo agregador a ela. Além de ela ser perfeita, também refrigera a alma. Aí, do ponto e vírgula para lá, você vai ter novamente essa forma de trabalhar. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então você tem, depois da vírgula, esse elemento agregador, o que dá essa característica da poesia sintética ou construtiva. Veja que há uma construção, né, ao longo da frase. Conforme você vai avançando, você vai vendo essa construção, vai percebendo que ela vai agregando, né?
Analítico, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, consequência disso, nada me faltará. Então você tem essa característica também da poesia hebraica. Climático, veja só o climático. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. É um climático, o clima vai se intensificando, tá certo? Você tem essa intensificação do clima. Salmo 29, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor o que? Glória e força. Ok? Então ele identifica, né, aqueles a quem ele está se dirigindo e dá mais intensidade. Dai ao Senhor. Ele repete, dai ao Senhor o que? Glória e força. Então você tem aí esta característica da poesia climática, né, dentro da poesia hebraica. O emblemático, Salmo 103, 11 diz: Pois assim como os céus está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Então você tem ele aproveitando, né, este elemento do primeiro trecho para o segundo, paralelismo, né? O primeiro trecho ele dá essa característica, assim como o céu está elevado acima da terra, pronto. Você pegou a ideia, né, dessa situação, dessa grandiosidade. Aí na segunda parte do paralelismo ele aproveita essa ideia construída, essa questão emblemática, né, essa ideia que foi já absorvida por você, e aí ele aplica na segunda parte. O paralelismo é a oposição entre um e outro, não a posição de contrariedade, mas trabalha de uma forma aqui, e aí na segunda parte ele retrabalha aquilo que ele já havia construído. Assim é grande a sua misericórdia para que os teme. Então, na primeira parte do paralelismo você entendeu, né, a grandiosidade disso. Na segunda você vai ter a aplicação dela também. Ok? Vamos lá. Quiasmo, né, o chamado quiasmo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Veja, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o quiasmo é bastante interessante, né? E quando você vê essa estrutura, o diálogo, né, que se estabelece aqui daquele que está orando e Deus, né, a quem ele dirige a sua oração, vai nos comunicando essa ideia de que ele está trazendo uma reflexão sobre os atos de Deus nessa situação, pedindo aplicação naquela situação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, tá? Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Então ele vai complementando o seu pedido e trazendo esse paralelismo, né? Esta ideia comparativa. Então as misericórdias de Deus, tá certo? A benignidade de Deus, as suas transgressões, e opõe elas à multidão da sua misericórdia. Então ele vai construindo essa ideia ao longo da frase, durante a sua oração a Deus, pedindo para que, proporcionalmente à grandeza e à benignidade de Deus, as suas transgressões sejam também apagadas. Ele compara, né, a grandiosidade de Deus na sua ação, sua benignidade, sua misericórdia, e ele pede para que isso seja aplicado às suas transgressões. Então você tem o paralelismo aí e a complementação entre essa ideia construída e a aplicação dela na segunda parte do paralelismo. Então você tem aí essa estratégia, né, essa forma, esse método chamado quiasmo. Já o acróstico, ele é uma dificuldade, porque ele vai funcionar dentro daquela construção daquela língua, mas não necessariamente em outra, né? Então Jeremias era mestre nessa construção de acróstico. No livro de Lamentações você tem essa construção, né, onde cada uma das primeiras letras da construção de uma frase serão elas mesmas constituintes de uma outra palavra. Então você tem aí o acróstico. O conjunto de letras iniciais, médias ou finais das frases compõe verticalmente uma outra palavra ou frase. Nesse caso, há textos cujas letras iniciais seguem a ordem das letras do alfabeto hebraico, o que não se preserva com a tradução, obviamente, né? Então você tem aí todas estas maneiras da poesia hebraica trabalhar
mas sempre priorizando a ideia e não a forma. Então a ideia será comunicada através dessas diferentes estratégias, ok? Estratégias essas aí que são muito eficazes na comunicação das ideias que eles estão transmitindo para nós. Para partirmos já para o livro de Jó, veja, definição. Agora estou aproveitando o conteúdo desse livro aqui, ó. Esse conteúdo que está em tela agora, está aproveitando o conteúdo desse livro aqui, ó. Conheça melhor o Antigo Testamento, tá? De Stanley A. Ellison. Stanley A. Ellison, ok? Definição da área poética. A. O poema é uma composição literária geralmente em forma de versos que expressam uma ideia ou um sentimento. B. Embora muitas seções da Bíblia contenham um pouco de poesia, profetas também utilizam, né, algum desses recursos. Os hebreus identificavam 3 grandes livros poéticos: Jó, Salmos e Provérbios. Jó, Salmos e Provérbios são os grandes livros poéticos. Na classificação da Vulgata estão também incluídos os livros didáticos, Eclesiastes e Cantares. Então você tem os 2 livros didáticos, né? Os 2 livros que têm um poder de instrução muito grande, né? Eclesiastes aí sobre a vida de modo geral, uma grande reflexão sobre a vida, e Cantares, uma reflexão muito intimista sobre relacionamento. Perfazendo um total de 5 livros, geralmente chamados de poéticos. Esses 5 livros foram mais tarde divididos em 2 grupos, denominados livros de sabedoria e ínicos. Livros de sabedoria e ínicos. 3 de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes, e 2 ínicos, Salmos e Cantares. Tá? Então, dentre as subdivisões que podem ser feitas, né, você tem como dividir eles em poéticos e didáticos. Se você dividir em poéticos e didáticos, terá Salmos, Jó, Salmos e Provérbios como poéticos, e Eclesiastes e Cantares como didáticos. Se você dividir em ínicos, tá? E de sabedoria, você terá os 3 ínicos, Jó, Provérbios e Eclesiastes, perdão. Você terá 3 de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes, sabedoria, e 2 ínicos, Salmos e Cantares. Tá? Então você tem essas diferentes formas também de subdividir os livros de sabedoria, né? Os livros sapienciais. Classes características da poesia hebraica, literatura criativa dos hebreus. Você tem o drama poético, uma série de cenas apresentadas principalmente em formato de verso. O livro de Jó, tá? O livro de Jó, então, pode se enquadrar dentro daquilo que podemos entender como drama poético. O livro de Jó. Não falta elemento algum de drama, não falta elemento algum de efeito dramático, tá certo? Conforme Richard Moulton. Versos líricos poéticos, preparados para ser cantados ou salmodiados mediando entre a descrição da epopeia e a apresentação do drama. Os salmos apresentam a maioria dos tipos de poesia lírica. Odes, que são cânticos grandiosos, né? Por exemplo, o Salmo 19, né? São cantos grandiosos, cânticos de modo geral. Então você tem aí literatura inódia mesmo, né? Para cânticos, para liturgias, né? Você tem os cânticos, elegias, que são meio com uma narrativa, né? Uma narrativa heróica, aliás, uma elegia é uma narrativa heróica, mas num tom talvez um pouco mais triste, né? Um tom mais melancólico. Então você tem alguns que tem um tom mais melancólico, mas dentro dessa estrutura da poesia hebraica, paralelismo, né? Utilizando um daqueles sistemas, agora dando um tom mais melancólico. Aí lamentações, né? Óbvio, né? Intercessões, monólogos, então o autor não dialoga, ele faz um monólogo, né? Ele fala só, ele externa aí algum sentimento, ou ele ora, né? Ele apresenta algo diante de Deus, né? Mas dentro dessa postura, né? Do monólogo.
visões e rituais. Então você tem odes, cânticos, elegias, intercessões, monólogos, visões e rituais, dentro desses versos líricos e poéticos. Didática poética, verso poético destinado a ensinar. Didática prática, provérbios. Didática filosófica, Eclesiastes, né, as subdivisões. Idílios poéticos, cenas campestres ou pastoris em forma de verso, cantares. Cantares aproveita muito disso, né? Todo esse clima idílio, né? Esse clima pastoril, esse clima mais campestre. Elegias poéticas, versos expressando pesar ou lamentação. Aí, obviamente, Lamentações de Jeremias é uma grande elegia, tá? Uma grande elegia poética, uma narrativa com um tom mais melancólico. Cenário da literatura de sabedoria: parece ter havido importante classe de escola de homens de letras no antigo Israel, conhecidos como homens sábios. Salomão, o maior de todos eles, foi precedido e seguido por muitos outros. Seu pai Davi referiu-se à sabedoria dos antigos em 1 livro de Samuel 24:13. E nas escolas de Samuel não há dúvida que as obras desses sábios foram estudadas com a Torá. Outras nações contemporâneas, tais como Egito, Mesopotâmia, Edom e Fenícia, também tiveram homens sábios que procuraram dar conselhos para uma vida digna. Sócrates, Confúcio, Buda podem também ser citados como exemplos, né, de sabedorias dentro dos seus contextos. Então se tem aí Sócrates na Grécia, fundador dessa filosofia, que diferentemente dos que foram posteriormente chamados de pré-socráticos, que olhavam mais para o cosmos, ele olha mais para o homem e suas necessidades, né? Mais antropocêntrico, né? Confúcio, esse grande sábio chinês, e Buda, já da tradição vindo aí da Índia, podem também ser citados como exemplo. A sabedoria hebraica, entretanto, é singular por estar baseada no temor, né, no temor do Senhor. Então você tem aí o fundamento para a sabedoria hebraica, o temor do Senhor. Aqui somente para a gente dar uma olhada, tá como o livro de Salmos, mas na verdade é geral, é somente para a gente ver a disposição, tá certo? A disposição dos livros ao longo da história. Então você tem esses salmos, eles já estavam sendo produzidos, tanto salmos quanto ditos de sabedoria, desde a época do Pentateuco, simultaneamente ao Pentateuco. Já havia produção de salmo, já havia produção de textos de sabedoria, que foi sendo preservado ao longo da história e que posteriormente será registrado, será sintetizado numa obra, né? Mas você tem aí desde a época, né, do Pentateuco, com Moisés ainda, já havia produção desses elementos de sabedoria. Na época de segundo livro de Samuel e primeiro livro dos reis, né, a época da monarquia israelita, final dos juízes, início da monarquia, ministério dos profetas, você tem então produção de provérbios, cantares, eclesiastes, ligado aí, alguns deles a Salomão, certo? Mais provérbios recolhendo sabedoria de diferentes fontes, né? O livro de Jó é um livro da época patriarcal, ok? Uma das teorias é que ele tenha sido escrito por Moisés, mas há algumas outras teorias, a gente vai estudar um pouco melhor acerca disso. E Lamentações já é do contexto do cativeiro, então, decorrência da situação do cativeiro babilônico, Jeremias vai produzir essa elegia poética, que é esse texto que fala acerca do pesar, do lamento, da situação do cativeiro babilônico de Israel, ok? Há outros recursos que nós vamos analisar. Eu vou encerrar aqui porque essa é uma introdução, então fizemos aí já a introdução ao grupo dos livros poéticos, né? Nós veremos alguns outros recursos relacionados aí a esses textos, né? Importantíssimos para o entendimento desse texto. E adentraremos então a uma análise mais particularizada com relação ao livro de Jó e livro dos Salmos, seguindo adiante, né? Analisando aí esses livros do grupo dos livros de sabedoria, passando posteriormente para os profetas. Mas agradeço a você por ter permanecido até aqui, peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal, tá certo? O canal já está em 3.680 inscritos, graças à misericórdia de Deus e à sua colaboração.
Então vamos adiante, crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus. Uma ótima leitura aí do material, né, da FAESP, Panorama do Antigo Testamento 2, Poéticos e Proféticos. Ok? Muito obrigado.